O universo existe há pelo menos 13,7 bilhões de anos. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que esse número realmente significa para você? Porra nenhuma! Isso só acontece porque, infelizmente, nossa capacidade de imaginação e compreensão tem um certo limite. Por exemplo, nós somos capazes de compreender a grandeza de 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos. Mas quando tentamos entender quanto tempo já se passou desde os grandes eventos históricos, por exemplo, começamos a nos sentir meio que desligados do passado. Até dá para tentar entender usando todo o poder da nossa imaginação, mas quando chegamos em números exorbitantes como a idade do universo, a compreensão se torna impossível. Então, nesse vídeo eu quero convidar todos vocês para uma viagem através do tempo com o objetivo de tentar entender as grandes escalas de tempo. Para isso, vamos comprimir os 13,7 bilhões de anos de idade do universo para apenas 365 dias, que é uma escala de tempo que nós somos capazes de entender, certo? E assim, veremos quando aconteceriam os principais eventos essenciais para estarmos aqui hoje. Então vamos preparar nossa cabeça porque a viagem vai ser muito doida. Confia em mim! Há cerca de 13,7 bilhões de anos no passado, ou melhor, exatamente às 0 horas, 0 minutos e 1 segundo do dia 1º de janeiro do nosso calendário cósmico, toda a matéria e energia que formam o universo estavam concentradas em um ponto de tamanho semelhante ao de uma molécula. Então, por algum fenômeno que até hoje é completamente desconhecido, esse ponto começou a se expandir violentamente. Esse evento foi tão extremo que o universo passou do tamanho de uma molécula para inacreditáveis 1 trilhão de quilômetros em apenas 0,0001 segundo. Isso é 1 segundo dividido por 1000. Ah, e eu esqueci de falar, esse tempo é o da vida real, tá? Não é o do nosso calendário, não. Então, essa expansão que começou justamente no começo, dura até os dias de hoje. Nos primeiros segundos do nosso calendário, o universo era muito quente. Tipo, muito quente mesmo. Inimaginavelmente quente. E se esfriou rapidamente, tornando possível a formação dos primeiros átomos, que eram apenas hidrogênio e hélio. E por acaso são os 2 primeiros elementos da tabela periódica. Esses elementos formavam grandes e majestosas nuvens interestelares. Até que, no início do dia 2 de janeiro, algumas regiões dessas nuvens interestelares começaram a se aglutinar, formando as primeiras estrelas que iluminaram o jovem universo pela primeira vez. Elas eram gigantescas e começaram a desempenhar um papel, digamos que, muito importante. É no interior das grandes estrelas que os primeiros 26 elementos da tabela periódica são forjados. Esses elementos são produzidos no núcleo das grandes estrelas através da fusão nuclear durante milhões de anos, até a estrela morrer em uma gloriosa explosão. Essa explosão é tão energética, mas tão energética que todos os outros elementos da tabela periódica são formados no processo. O brilho emitido é o suficiente para ofuscar o brilho de uma galáxia inteira. Bom, e por consequência desses grandes eventos, todos esses elementos que eu falei anteriormente são espalhados pelo espaço. Isso significa que todos os átomos que nos formam e que formam todas as coisas à nossa volta, em algum momento do passado eles estiveram no interior de uma estrela. E ainda por cima estiveram diante de um dos eventos mais belos e energéticos do universo. É mais ou menos na época da formação das primeiras estrelas que elas começaram a se organizar em gigantescas estruturas ao longo de milhões de anos. Então, ironicamente, no dia 1º de abril, uma dessas estruturas em especial começou a se formar, a Via Láctea, uma gigantesca ilha de bilhões de estrelas que se espalham por 100 mil anos-luz no espaço. E por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, mais especificamente no dia 9 de setembro, uma estrela peculiar começou a nascer nessa ilha. A estrela em questão é o astro-rei do nosso sistema solar. O material que não foi agregado à sua estrutura permaneceu em seus arredores, formando 8 grandes objetos esféricos que hoje nós chamamos de planetas. E um desses 8 planetas teve a sorte de se estabilizar a uma distância do Sol muito específica, a zona habitável. Nessa região, a temperatura permite a existência de água nos 3 principais estados da matéria:
sólido, líquido e gasoso. E, entre muitas outras coisas, esse planeta tinha os elementos certos para desencadear um fenômeno que, de longe, é o mais fascinante do universo. Há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, ou no dia 25 de setembro, a vida eclodiu no planeta Terra. Desde então, essa rocha espacial foi habitada por seres muito simples durante longos bilhões de anos. Até que somente no dia 5 de dezembro, ou há apenas 600 milhões de anos no passado, aconteceu algo que mudaria para sempre a história da vida na Terra. Foi nesse período que rolou a transição de seres unicelulares para seres pluricelulares. Isso quer dizer que os primeiros animais, plantas e outros tipos de seres vivos só aparecem aqui na Terra quase no fim do calendário. E a partir desse momento, a biodiversidade da vida na Terra cresceu exponencialmente. Só que nem tudo são flores. Desde o surgimento da vida, rolaram 5 grandes eventos de extinção em massa. Bem, o fenômeno da vida na Terra está sujeito a qualquer grande mudança que aconteça no próprio planeta Terra. Por exemplo, há 65 milhões de anos atrás, ou exatamente às 23 horas e 30 minutos do dia 31 de dezembro do nosso calendário cósmico, aconteceu a extinção mais famosa da história, quando uma gigantesca pedra espacial colidiu com o planeta Terra. Olha a pedra! Desencadeando uma série de eventos que eliminaram 75% da vida em todo o planeta. Pedrinha filha da puta! No entanto, esse evento deu a oportunidade para outros seres vivos prosperarem e apreciarem a beleza da existência. Mas espera aí, o relógio já está marcando 23 horas, 59 minutos e 47 segundos do último dia do ano. E é exatamente nesse momento que nossa espécie começa a explorar a natureza pela primeira vez. Então, durante centenas de milhares de anos, nossa espécie enfrentou e superou grandes desafios para sobreviver nesse planeta. Até que, exatamente às 23 horas, 59 minutos e 51 segundos, há apenas 6 mil anos atrás, o ser humano desenvolveu a escrita. Isso mudou profundamente o rumo da história da nossa espécie. História essa que só acontece nos últimos 9 segundos do calendário cósmico. Para pensar um pouco nisso. Se a história do universo fosse comprimida para apenas um ano, toda a história da humanidade, desde a invenção da escrita até os dias de hoje, só aconteceriam nos últimos 9 segundos do ano. Será que a humanidade é apenas o começo de algo muito mais extraordinário?